Fala pessoal, beleza? Hoje dia 28 de junho, segunda-feira, bora para mais um fechamento de mercado aqui para vocês, começando primeiramente aqui pelo índice, depois passando para o dólar, beleza? Bom pessoal, logo no início da manhã a gente percebe esse primeiro candle de ignição, né, saindo das médias móveis, abrindo aqui, jogando o mercado para baixo, aproximadamente aí 750 pontos, dando continuidade na queda em relação à sexta-feira, né? E a gente percebe que basicamente isso aqui foi uma exaustão de movimento para cumprir o terceiro alvo de Fibonacci, tá? Qual alvo? O alvo em relação a esse pivô, tá? Esse primeiro pivô que formou em relação à sexta-feira, a gente percebe que o mercado fez o seguinte, ó, o mercado caiu, fez esse fundo, pivotou e depois que rompeu, tá? A gente vinha trabalhando através desse fundo projeções para baixo. E se a gente pegar os níveis de Fibo e vir jogando para baixo através desse ponto aqui, ó, desse pé do pivô, percebam o que que aconteceu, ó. Primeiro alvo estaria aqui, segundo alvo estaria aqui e o terceiro alvo foi exatamente na mínima, tá? Do dia de hoje. Então o mercado basicamente ele abriu com impulsionando, né, os preços para baixo para vir cravar aqui no terceiro alvo dessa projeção. E quando o mercado bateu aqui no alvo da projeção, na casa dos 126.970, a gente percebe que estava longe das médias, né? Tinha essa região de suporte aqui, então entrou bastante defesa compradora nessa região, né? A gente consegue notar que nesse preço aqui, tá? Nesse patamar aqui, o que que aconteceu? Formou um padrão gráfico chamado preço de fechamento de reversão. E como estava afastado das médias móveis, entrou um fluxo comprador, obviamente impulsionando o mercado para cima. E o interessante notar que através desse padrão, que é um padrão via price action muito forte quando acontece em regiões de exaustão, região de suporte, resistência, olha lá o que aconteceu. O mercado simplesmente fez uma retração nos 50% de todo esse movimento de queda, tá? E eu acabei, inclusive, efetuando uma compra no meio do caminho, exatamente nesse patamar de preço, tá? Só que não pelos 5 minutos, porque os 5 minutos estava bem feio, né? Inversão de médias móveis, a 50 estava aqui. Na verdade, eu peguei essa operação pelo 2 minutos, tá, pessoal? Vou até mostrar para vocês aqui o meu racional, que o 2 minutos fez o seguinte. O 2 minutos, ó, ele fez a inversão da 9 com a 20, ancorou na VWAP, travou na 50, fez o pullback na inversão das menores e rompeu. Quando ele rompeu, a gente percebe que a 50 passou para baixo das médias menores, as médias menores se alinharam e aqui, olha lá, o que o mercado fez? O mercado subiu, fez o pullback exatamente, ó, na inversão da 50 com a 20, entrou defesa comprador e nesse candle aqui, quando o mercado fez isso daqui, né, eu peguei a compra exatamente nesse candle aqui pelo 2 minutos. Beleza? Que para mim foi o candle de confirmação, meu stop basicamente ficou aqui embaixo, né, de 250 pontos, a operação andou 750 pontos, tá? Então eu acabei pegando um pouco mais aqui de 600 pontos nessa operação, porque o mercado ele acabou travando nos 50% da retração macro, né? Então a gente percebe que entrou uma defesa bastante forte nessa região aqui de 50% da queda, né, da queda inteira de sexta-feira. E aqui também tinha uma região de trava, né, de topos anteriores. E o meu alvo, a princípio, tá, que eu tinha colocado, foi o alvo desse espelhamento projetado para cima. Infelizmente acabou não pegando, faltou bem pouco, né? Faltou, olha lá, faltou 100 pontos basicamente para pegar, só que por conta desses 50% acabou atrapalhando, né? E não ativou esse alvo aqui desse espelhamento na minha compra. Mas acabei fazendo uma ótima operação no primeiro trade do dia. Estava com 50 contratos, então deu para fazer um financeiro bem interessante. A gente percebe que as médias, pelo fato de estarem afastadas dos preços, né, entrou uma impulsão de venda aqui bem forte nessa região e acabou, obviamente, trazendo o mercado para baixo. E aí o seguinte, né, como eu sempre falo para vocês, eu não gosto de operar em inversão de médias. Então, como eu já tinha operado na compra, eu preferi ficar de fora nessa inversão de médias aqui também, porque olha o que aconteceu, o mercado estava caindo, daí subiu na sexta, daí caiu no começo do dia, daí subiu depois, aí pivotou. Aqui, inclusive, ó, daria para aumentar a posição, tá? Nessa troca de polaridade aqui com a 50, né? A gente percebe que o preço sentou na 50, ancorou na 9, entrou em impulsão, jogou para cima. Então daria para aumentar a posição aqui. E aí o que aconteceu? Da mesma forma que o mercado inverteu para cima, ele fez a inversão para baixo, né? Então, assim, estava bem errático.
e eu optei por ficar de fora nessa região, né, nessa queda. A gente percebe que o fundo de sexta-feira aqui, ó, acabou travando também os preços no dia de hoje, né? Como o mercado ele tinha rompido, vou até apagar esse Fibo aqui. Como o mercado ele tinha rompido a região de 61% dessa alta, eu imaginei que o mercado iria passar para baixo, né? A gente percebe aqui um forte candle de impulsão, candles sinalizando continuidade do movimento, só que essa região de suporte aqui, né, acabou sendo bem respeitado. Os compradores aqui não deixaram os vendedores ganharem posição. E a gente percebe que aconteceu o seguinte: as médias móveis vieram acompanhando os preços, né? A gente percebe que os topos estavam sendo cada vez menores dentro de uma região de suporte bem definida, né? Com isso, a gente tinha aqui basicamente um triângulo descendente sendo formado, porque o preço estava vindo de cima para baixo, né? Olha lá o que o mercado fez. Só que entrou fluxo comprador e descaracterizou, tá, esse triângulo descendente. Nesse candle aqui, tá, ele gerou basicamente um gatilho de entrada, caracterizando aí a inversão desse movimento de queda, beleza? Então a gente percebe que depois, galera, o que aconteceu? Depois desse candle que o mercado realmente ativou essa inversão de movimento, o mercado ele gerou vários gatilhos de continuidade altista, entretanto o mercado não desenvolveu, né? Por quê? Porque o mercado ficou basicamente lateralizado. Deixa eu até arrumar aqui para vocês verem, ó. O mercado ficou lateralizado. Ele gerou bons gatilhos, só que não desenvolveu. Então quem ficou esperando movimentação longa, provavelmente ficou passando calor ou foi estopado. Porque olha lá, além desse gatilho da inversão, o mercado gerou esse gatilho de compra, esse gatilho de compra, esse gatilho aqui que foi uma barra ignorada, né? Ativando um pivô de alta, mas que acabou estopando provavelmente. Olha lá, voltou para as médias, ó, ativou esse gatilho de compra, esse gatilho de compra e esse gatilho de compra. Só que ele estava travado dentro desse range, né? A gente consegue perceber que esse range aqui foi um range que basicamente respeitou as regiões aqui, ó, de resistência e de suporte, né? Então, infelizmente, aí depois desse movimento de alta, que foi um belo movimento de alta, e esse movimento de queda também que fez uma bela devolução, o mercado acabou ficando congestionado, as médias ficaram flat, né, ó, junto com a VWAP, então basicamente não tem o que fazer, tá? Então, quem espera movimentos longos nesse tipo de mercado, infelizmente passa um pouco mais de calor, beleza? Então, assim, não vi tantas oportunidades no dia de hoje, mas as oportunidades que deram, obviamente, se você conseguiu fazer bons filtros, né? Você deve ter saído bem, porque o mercado acabou pegando velocidade. Já no dólar, galera, o dólar eu não vi basicamente nada, tá? A ser feito. As médias estavam extremamente flats, desalinhadas com a VWAP, VWAP caindo, média subindo, né? VWAP acima das médias. Então, assim, tava uma bagunça, né? Tava extremamente desalinhado, o mercado tava dando sinais aqui de queda. Depois ele travou nessa região de fundo, aqui nessa região de defesa, tá? Que também aqui a gente tem a VWAP do dia anterior, né? Junto com essa região de fundo. Né? E a gente percebe que o mercado veio buscar, ele desceu em escadinha. Entretanto, a hora que bateu nessa região, entrou defesa compradora e o mercado voltou a subir. É importante ressaltar que essa região aqui do dólar, se a gente pegar a máxima de sexta com a mínima de sexta, olha lá onde que o mercado veio. Né? O mercado veio bem próximo aqui da região de 61,8, né? Que é a região que eu sempre comento com vocês, que o mercado trava entre 50 e 61,8. Então a gente percebe que essa região, né, era uma região que tinha esses fundos, tinha a VWAP e tinha esse fundo aqui. Então se a gente estender isso daqui, forma uma bela zona de pressão. Então o mercado veio de cima para baixo, de forma descendente, né? Desalinhado, médias flat, para mim não teve nenhum gatilho assim expressivo no dólar. A gente percebe que veio para essa região, entrou a defesa compradora, o mercado voltou a subir. O que acontece? Dentro disso, né, ele fez fundos ascendentes e voltou a subir para essa região de topo. Entretanto, o que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber topos cada vez menores. Né? Então, ou seja, o mercado estava sem força de ultrapassar essa barreira de preço aqui. Certo? A gente percebe logo no começo do dia
essa sombra superior e essa defesa vendedora, né? Fazendo um topo menor que o anterior. Aqui também não foi diferente, né? As médias extremamente flats, ó, média flat, ó, média flat, sem direção nenhuma. Então o que isso representa? O mercado vem, pivota para cima, cai. Aí você entra vendido, ele pivota para cima de novo, estopa. Aí você compra, ele cai de novo. Aí você vende, ele sobe de novo. Ou seja, o mercado estava basicamente fazendo o quê? Fazendo um alargamento, né? Ó, nesse caso. Então, assim, é bem perigoso operar quando o cenário, né, mostra para nós que as médias estão flat. Então, eu não gosto de operar nesse cenário, prefiro ficar de fora, ainda mais com o dólar, que ele acaba sendo alavancado e machuca quando acaba dando stop na gente. Então, eu gosto de operar dólar principalmente quando o dólar está em dias direcionais. Quando as médias estão flat, eu fecho o gráfico do dólar e fico somente no índice, tá? Então, a gente consegue perceber basicamente que o dólar ele trabalhou com esses topos descendentes, né? Cada vez menores aqui. E eu acho que assim, a única melhor oportunidade no dólar do dia foi quando ele rompeu essa angulação aqui, tá, galera? Ele rompeu essa angulação aqui, ó. E aí, né, a gente percebe que veio acumulando, aí pivotou, trocou polaridade, fechou para fora. Aí sim, eu acredito que esse aqui foi o melhor gatilho de venda possível do dólar, né, a favor do rompimento de uma angulação, porque até então, para mim, né, muito pavio, tanto para baixo quanto para cima, isso indica indecisão, então prefiro ficar de fora. Então, para mim, a melhor oportunidade do dólar foi aqui no rompimento da VWAP na inversão das médias, e depois disso o mercado realmente desenvolveu, foi o melhor movimento do dia. E até então, se a gente pegar e permanecer com aquele Fibo que eu mostrei para vocês, do topo de cesta com o fundo de cesta, a gente percebe que o dólar voltou de novo para essa casa aqui, né, do 61,8 dessa retração macro, tá? Então essa foi minha visão aí do mercado no dia de hoje. Operei apenas índice, dólar preferi ficar de fora. E é isso, beleza, galera? Tamo junto, valeu e é game porra!